Nós estamos continuando a nossa série, a saúde emocional. Saúde emocional. E hoje nós vamos ter o segundo episódio, e o título desse episódio é Gestão Mental. Gestão mental. O que tem a ver, pastor, a mente com a emoção? Tudo. Porque são os seus pensamentos, ou melhor dizendo, os nossos pensamentos que geram as nossas emoções, ou os nossos sentimentos, ok? Então tem tudo a ver, tudo a ver. E eu quero compartilhar algumas coisas interessantíssimas sobre essa área de saúde emocional dentro desse tema gestão mental, ou seja, gerenciamento da sua cabeça, gerenciamento da sua mente, gerenciamento dos seus pensamentos, das ideias, do mundo abstrato das ideias, que não é tão abstrato assim, porque as ideias se concretizam, se transformam em sentimentos, em ações, em atitudes, em resultados. A primeira coisa que eu quero falar hoje à noite, ou hoje, né? Primeira coisa que eu quero falar hoje é a sua mente é o seu jardim. A sua mente é o seu jardim. Pense na sua mente como um grande jardim, um jardim dado por Deus para você, para que você possa cuidar desse jardim, cultivar esse jardim. Assim como Deus deu o jardim do Éden a Adão e Eva. O jardim do Éden significa delícias, o jardim das delícias. E, bem, você sabe a história, Adão e Eva não cuidaram bem do jardim deles, mas eu já quero declarar em nome de Jesus que você vai cuidar muito bem da sua alma, da sua mente, que é o seu jardim. A sua mente é o seu jardim. Pense na sua mente como o seu patrimônio. Nós aprendemos na semana passada que a sua alma é o seu maior patrimônio. Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou seja, não aproveita nada. Provérbios capítulo 4, versículo 23, na nova tradução, na linguagem de hoje. Provérbios capítulo 4, versículo 23, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim. Aliás, não é na linguagem de hoje, é Provérbios 4, 23, na tradução, na João Ferreira de Almeida. Diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ou seja, o que o homem mais sábio do mundo, Salomão, está dizendo aqui? Acima de tudo, acima do seu carro, acima do seu dinheiro, acima das suas roupas, acima do seu cofre, acima das suas joias, acima de tudo aquilo que você acha que tem valor na sua casa, sua empresa, acima da sua casa, acima de tudo, diz a Bíblia, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ou seja, o seu coração, em outras palavras, a sua mente é um jardim precioso que precisa ser muito bem cuidado, que precisa ser cultivado, que precisa ser guardado seriamente. Esse mesmo texto, na Provérbios 4, 23, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim, Provérbios 4, 23, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O que é agora? Essa paráfrase aqui, a nova tradução na linguagem de hoje, já abre mais
o espectro desse texto. Porque agora, esse texto está dizendo que a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Ou seja, nós devemos cuidar muito bem, fazer uma gestão mental, tomar muito cuidado com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós deixamos entrar em nossa cabeça. Você é assim? Você tem cuidado do jardim da sua cabeça? Você tem cuidado do jardim da sua mente? A sua mente é o seu jardim. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarda o teu coração. Na linguagem de hoje diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, sabe, queridos, se nós não tivermos cuidado com a nossa mente, com nossos pensamentos, esse jardim que foi dado por Deus para nós, que se chama mente, pode se transformar numa favela, pode se transformar num presídio, pode se transformar num lugar de terror, pode se transformar num lugar difícil de se estar. Por quê? Porque a sua mente é um jardim. E você é o guardião da sua mente. É interessante que a Bíblia aqui não diz que Deus vai guardar o nosso coração, que Deus vai guardar os nossos pensamentos, nossas emoções. Não. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso coração. Acima de tudo, guarde o seu coração. Você tem guardado o seu coração? Sabe, há pessoas que não guardam o coração contra a mágoa. Há pessoas que não guardam o coração. Nós precisamos guardar nosso coração contra a crítica, contra a mágoa, contra o pecado. Nós devemos guardar o nosso coração, porque o nosso coração é o nosso jardim. É o lugar que deve ser um lugar de delícias. Nós precisamos fazer a gestão mental. Ou seja, sabe aquela pessoa que usa filtro solar porque ela tem muito cuidado com a sua pele, porque ela não quer pegar um câncer de pele? Mas você já viu alguém usar um filtro mental? Será que você já viu alguém usando um filtro mental para filtrar, para proteger a sua mente contra os pensamentos negativos, pensamentos depressivos? Sabe, a pessoa que não guarda a sua mente, o jardim da sua mente, ela adoece, porque não existe uma vida positiva com uma mente negativa. Você não pode ter uma mente negativa e ter uma vida positiva. Você não pode ter você nem eu, nem você nem eu. Nós não podemos ter uma mente derrotada e uma vida vitoriosa. É impossível. Por quê? Porque nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Essa é a primeira realidade. Guarda o teu pensamento. Sabe, vigia o teu pensamento, guarda, cuida da tua mente. Essa é a primeira coisa. A sua mente é o seu jardim. Você deve tomar cuidado com a sua mente, porque tudo que vai acontecer na sua vida tem a ver com a sua mente. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você hoje, em nome de Jesus. Pensamentos são sementes. Pensamentos são sementes. Tudo passa, tudo que a gente faz, tudo que a gente sente, ou quase tudo, praticamente tudo, passa pela linha do nosso pensamento, passa pela nossa cabeça. Então, pensamentos são sementes. Sabe, aquela ideia de que você é feio, de que você é feia, de que ninguém te ama, de que ninguém gosta de você, que você não deveria ter nascido. Essa é uma semente perigosa para o suicídio, uma semente perigosa para a baixa autoestima. São sementes de ervas daninhas, são sementes de plantas venenosas no seu jardim. Você tem que cuidar do seu jardim.
E a informação, veja bem, a informação é o alimento do pensamento. A informação é o alimento do pensamento. Pensamentos são sementes, mas é a informação que é o alimento do pensamento. Então, olha só, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós deixamos entrar em nossa mente, com aquilo que nós alimentamos dentro da nossa cabeça, porque pensamentos não são invisíveis, mas cedo ou mais tarde, se alimentados, se nutridos, porque tudo que você alimenta cresce, tudo que você alimenta cresce, mas cedo ou mais tarde, esses pensamentos sendo nutridos, eles vão se materializar neste mundo físico. Então, pensamentos são sementes. O diabo é um semeador de pensamentos. O diabo é um semeador de ideias. A Bíblia diz, em João capítulo 13, versículo 2, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 2, diz assim: E acabada a ceia onde Jesus estava com os discípulos antes de morrer, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Veja bem que a ideia de trair Jesus não veio de Judas. A ideia de trair Jesus não veio de Judas. Quem semeou esse pensamento, essa ideia, essa semente perniciosa, perigosa no coração de Judas? O diabo. A Bíblia diz, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, que traísse Jesus. O diabo é um dos maiores, não é o maior, mas um dos maiores implantadores de ideias, pensamentos do universo. O maior é Deus, é o Espírito Santo. Mas a ideia de trair Jesus surgiu com uma semente que foi plantada na cabeça de Judas Iscariotes. E Judas não guardou o seu coração. A Bíblia diz, acima de tudo, guarda o teu coração. Tenha cuidado com o que você pensa. Judas não praticou a gestão mental. Ele não filtrou os seus pensamentos. Na linguagem de hoje, na nova tradução, na linguagem de hoje, desse texto de João, capítulo 13, versículo 2, diz assim: Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas a ideia de trair Jesus. De onde veio a ideia de trair Jesus? Não veio de Judas. Veio do diabo. O diabo implantou, o diabo semeou, porque ele é um semeador de ideias, um semeador de pensamentos enganosos, mentirosos, de sofismas. Sofisma é algo que parece real, mas não é real, não é verdadeiro, não é fundamento, é uma suposição. Então, olha só, os pensamentos são sementes. Então, aquele pensamento negativo, aquele pensamento de mágoa, aquele pensamento depressivo, é uma semente. E se eu nutrir aquele pensamento dentro da minha cabeça, aquilo vai crescendo. Nada nasce grande, somente monstros já nascem grandes. Mas tudo começa com uma pequena ideia, tudo começa com um pensamento. Então vem aquele pensamento, aquela semente. Pensamentos são sementes. E a pessoa vai alimentando. Tudo que você alimenta cresce. E aquilo vai crescendo, vai brotando dentro do seu jardim, que é a sua mente. Vai crescendo, vai brotando, vai crescendo, e vai se tornando uma árvore grande, começa a dar frutos. Foi isso que aconteceu na vida e no coração e na cabeça de Judas Iscariotes. A Bíblia fala também sobre um homem chamado Ananias. Ananias mentiu ao Espírito Santo. Ele vendeu um terreno e ele deu a entender que ele estava dando
todo o dinheiro do terreno como oferta, mas ele não estava. Ele estava apenas tentando aparecer para as pessoas. Então ele chegou a Pedro e aos pés do apóstolo Pedro depositou a oferta, depositou aquele dinheiro. E Pedro disse para ele assim, olha, Atos capítulo 5, versículo 3. Atos capítulo 5, versículo 3, na parte B, olha o que o apóstolo Pedro, a Bíblia registra o que o apóstolo Pedro disse para esse homem. Ele disse assim, então Pedro lhe disse, Ananias, por que você deixou que Satanás enchesse o seu coração? Ananias, por que você deixou que, em outras palavras, Pedro estava dizendo, Ananias, por que você deixou que Satanás implantasse essa ideia maligna na sua cabeça? Ananias, por que você não vigiou o seu coração? Ananias, por que você não guardou a sua mente? Ananias, por que você não filtrou esses pensamentos? Ananias, por que você deixou? Porque você é o gestor, você é o guardião da sua mente. Queridos, o que será que o diabo está tentando colocar no teu coração? Sabe, às vezes o diabo coloca na cabeça de uma pessoa, eu vou sair da igreja. O diabo é um semeador de ideias. Foi ele que colocou Eva e Adão contra Deus. Falando mal, tentando colocar coisa mal. Ele disse, olha, o seu líder não quer o seu bem. O seu líder não quer o seu bem. Deus era o líder de Adão e Eva. Eles foram enganados, pensando que o líder deles estava contra eles. Sabe, deixa eu te dizer, o diabo não tem nenhuma estratégia nova, é a mesma estratégia. Ele disse, olha o que o diabo disse, ele usou meia-verdade. Mas uma meia-verdade é uma mentira inteira. Toda meia-verdade é uma completa mentira. O diabo disse, foi assim que Deus disse para vocês não comerem de nenhuma árvore do jardim? Obviamente que Deus não falou isso. Deus disse, vocês podem comer de todas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o diabo contou uma meia mentira, ou uma meia verdade, mas toda meia verdade é uma completa mentira. E ele disse, e Eva disse, nós podemos comer de todas as árvores, de todos os frutos, menos dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que nós nem tocarmos nós podemos, nem tocar nós podemos. Primeiro que Deus não falou que se tocasse ia morrer, só se comesse. Então Eva também contou uma meia mentira. E, meia verdade, aliás. E, o que o diabo disse? Não, vocês vão ser igual a Deus. Em outras palavras, o que o diabo estava tentando colocar? Colocar Adão e Eva contra o líder deles. Estava dizendo assim, o líder de vocês não quer o bem de vocês, não. O líder de vocês não quer que vocês prosperem. O líder de vocês não quer que vocês cresçam. O líder de vocês, ele está atrapalhando vocês. Não obedece ele, não. Ele é alguém mau. E Adão e Eva não guardaram o coração deles. E eles comeram. E ali, eles descobriram um Deus amoroso. O diabo é um mentiroso. É isso que está acontecendo, talvez, com você? O que o diabo tem tentado semear na sua cabeça? Sabe, às vezes o diabo pode estar tentando semear na sua cabeça. Na cabeça de Judas Iscariotes, ele semeou para trair Jesus. A Bíblia deixa bem claro. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. João 13, 2. O diabo já havia posto na cabeça de Judas a ideia de trair Jesus. Então olha só, o que o diabo tem tentado colocar na sua cabeça? Sair da igreja, sair da célula, dar um tempo de Jesus, colocando na sua cabeça que o seu discipulador é contra você, que a sua discipuladora é contra você, que o seu pai é contra você, que a sua mãe é contra você. Deixa-me lhe dizer algo, o diabo, ele não tem estratégia nova, ele quer separar a ovelha do pastor. Por que ele quer separar a ovelha do pastor? Porque quando ele separa a ovelha do pastor, a ovelha se torna uma vítima, uma presa fácil.
Então ele quer separar você do seu líder, ele quer separar você do seu discipulador, ele quer separar você do seu pastor, ele quer separar você do seu líder de célula, ele quer separar você do seu pai, ele quer separar você da sua mãe. Para quê? Para que você fique isolado. E quando você está isolado, o que acontece? Você é uma presa fácil para as garras de Satanás. Guarda o teu coração, guarda o teu coração. Ananias, por que você deixou que Satanás enchesse teu coração? O diabo é um semeador de ideias. Os pensamentos são sementes. Se nós nutrimos essas sementes, se nós deixarmos o diabo colocar sementes de ervas daninhas em nossa cabeça, e nós nutrimos, como você nutre uma ideia? Como você nutre uma ideia? Alimentando essa ideia. E como você alimenta essa ideia? Repensando essa ideia, refletindo nessa ideia, meditando nessa ideia, deixando ela descer para o teu coração. Vigia o teu coração. Qual é a ideia que o diabo está tentando colocar na sua cabeça? Tentando colocar você contra alguém? Tentando separar você do seu líder? Tentando separar você do seu pastor, tentando separar você do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu marido. Terceiro fato sobre gestão mental. O primeiro é, sua mente é o seu jardim. Número 2, os pensamentos são sementes que são lançadas nesse jardim. E o que for lançado nesse jardim vai brotar. Terceira coisa, as suas sementes produzem as suas colheitas. As suas sementes produzem as suas colheitas. Romanos 8, versículos 5 a 6. Romanos 8, 5 a 6. Revela de forma muito simples qual é o segredo para andarmos em vitória. Qual é o motivo pelo qual algumas pessoas andam em vitória, têm uma vida vitoriosa, têm uma vida espiritual, são espiritualmente fortes, vitoriosos, cheios de fé, enquanto outras pessoas estão frágeis, são sempre vítimas, sempre se vitimizando, sempre andando em derrotas. Qual é o segredo? Romanos 8, versículos 5 a 6 diz assim: pois os que vivem de forma carnal vivem pensando nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito vivem pensando nas coisas espirituais. Pois o pensamento carnal é morte, mas o pensamento espiritual é vida e paz. Ou seja, que o apóstolo Paulo está dizendo, ou melhor, escrevendo, que a razão das pessoas viverem na carne é porque elas vivem pensando nas coisas carnais. E a razão das pessoas, de algumas pessoas, viverem no Espírito é porque elas estão alimentando pensamentos espirituais, pensando nas coisas do Espírito. E o pensamento carnal é morte, mas o pensamento espiritual é vida. Então olha só, se eu alimentar meu pensamento, se eu encher minha mente com pensamentos carnais. O que é carnal? Tudo que não presta é carnal. Tudo que é negativo, tudo que é pessimista, tudo que é do inferno é carnal. Se eu alimentar a minha mente, se eu semear, pensamentos são sementes. Se eu encher a minha mente com pensamentos carnais, o que vai acontecer? Se eu ficar pensando em mágoa, se eu ficar pensando em fazer o mal, se eu ficar supondo coisas a respeito das outras pessoas, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu vou viver uma vida derrotada, viver uma vida amargurada, não vou viver uma vida vitoriosa. Mas por outro lado, se eu encher a minha mente, se eu meditar nas coisas espirituais, eu não consigo imaginar, não consigo pensar em outra coisa mais espiritual do que a palavra de Deus. O salmista Davi, ele disse: eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra de Deus é uma proteção, é luz. Então, queridos, em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: sua vida é um reflexo dos seus pensamentos. A sua vida
é um reflexo dos seus pensamentos. Ou seja, se você quer melhorar a sua vida, melhore sua cabeça, melhore seus pensamentos, eleve sua cabeça, eleve seus pensamentos. A informação é o alimento do pensamento, então leia bons livros, leia a palavra de Deus, escute músicas inspiradoras, medite, pense, foque a sua mente naquilo que é bom, naquilo que é agradável. A gente vai já chegar lá. Então, queridos, as suas sementes estão produzindo as suas colheitas. Pastor, como é que eu sei se a minha mente é saudável? Como você se sente? Como você se sente todos os dias? Você se sente vitorioso? Você se sente cheio do Espírito Santo? Você se sente cheio de Jesus? Você está vivendo uma vida vitoriosa ou você está deprimido, você está amargurado, você está preso, você está oprimido? Como você está? Como você está é uma prova do que está na sua cabeça. Se a sua cabeça está doente, toda a sua vida vai adoecer. É por isso a importância da gestão mental. Quarto fato, para nós finalizarmos. Quarto fato. Se você não gosta do que tem colhido, mude as sementes que tem semeado. Se você não gosta do que tem colhido, mude as sementes que tem semeado. Só para a gente recapitular. Primeiro, a sua mente é o seu jardim. Número 2, pensamentos são sementes lançados nesse jardim. Número 3, as suas sementes que você nutriu, que você regou, que você cuidou, que você alimentou na sua cabeça, produzem as suas colheitas. E número 4, se você não gosta do que tem colhido, se você não gosta das suas colheitas, mude as sementes que você tem semeado. Então, olha só, há 2 tipos de pensamentos. Pensamento superior e pensamento inferior. Colossenses 3:2 diz assim: pensem nas coisas lá do alto, e não das que são aqui da terra. Quando o apóstolo Paulo diz isso, pense nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que há pensamento superior e pensamento inferior. Então, se eu quero viver uma vida superior, se eu quero ter uma colheita do céu na minha vida, se eu quero ter uma colheita do céu, se eu quero ter uma vida próspera, uma vida vitoriosa, eu tenho que alimentar pensamento do alto. E qual é o pensamento do alto? Pensamento espiritual. Pensar nas coisas do alto. Pensar na vontade de Deus, na palavra de Deus. Pensar no céu. Se você quiser ter uma vida superior, você precisa alimentar pensamentos superiores. É por isso que Romanos 12, versículo 2 diz assim: e não se conformem com este século, com este mundo, mas transformem-se pela renovação de suas mentes, para que possais experimentar a vontade de Deus, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Agora, olha só, vamos pegar esse texto aqui e vamos vê-lo do resultado do fruto para a raiz. Qual é o fruto? É a vontade de Deus, é o experimentar, e termina assim: para que vocês possam experimentar a vontade de Deus, aquilo que é bom, agradável e perfeito. Quando é que eu vou experimentar aquilo que é bom, agradável e perfeito na minha vida? Sabe quando? Quando eu tiver a minha mente transformada, renovada. Porque a Bíblia diz: e quando é que eu vou ter a minha mente renovada? Quando eu for transformado. E quando é que eu vou ser transformado? Quando eu parar de me conformar. Olha o que a Bíblia diz: primeiro, eu não me conformo do jeito que está a minha vida. Eu não me conformo com essa vida medíocre. Eu não me conformo de viver uma vida se vitimizando. Eu não me conformo de viver uma vida relaxada, uma vida aquém daquilo que Deus tem para mim. Então, aí eu decido me transformar. Como? Pela renovação da minha mente. E aí eu experimento
a vontade de Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então, e não se conformem, em primeiro lugar, não se conformem do jeito que você está. Não se conforme de você andar desanimado, não se conforme de você andar magoado, não se conforme de você andar cabisbaixo, com baixa autoestima, não se conforme com a crise de ansiedade, não se conforme com pensamentos depressivos, não se conforme com pensamentos suicidas. Mas transforme-se, pastor, como eu vou me transformar? Pela renovação de sua mente, pela lavagem da água da palavra, a palavra de Deus, que é o poder de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho, a palavra de Deus, renovando a sua mente. E para nós finalizarmos, como é, pastor, que eu posso semear novas sementes na minha cabeça? Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, o apóstolo Paulo diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Encha a mente, na Nova tradução na linguagem de hoje diz assim: encham a mente de vocês. Encham a mente de vocês com tudo que é verdadeiro, com tudo que é respeitável, com tudo que é justo, com tudo que é puro, com tudo que é amável, com tudo que é de boa fama, com tudo que tem virtude, que é digno de louvor. Ou seja, encha a sua cabeça com coisas boas. Leia bons livros, escute uma boa música. Leia a Bíblia, medite ou ouça ou assista a ótimas pregações. Aleluias! Medite na palavra de Deus. Encha a sua cabeça com versículos da palavra de Deus. Pare de alimentar esses pensamentos negativos. E aí você vai ver a sua vida sendo vitoriosa. Porque a sua mente é o seu jardim. Seus pensamentos são sementes. As suas sementes produzem as suas colheitas. E se você não gosta do que você tem colhido, você pode mudar as sementes que tem semeado. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada, que Deus te prospere, que Deus te guie, que Deus te ilumine. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha iluminar a tua mente e o teu coração, que a luz do Evangelho penetre o teu coração e que tire toda a treva, em nome de Jesus. Deus te abençoe e guarde a sua mente, em nome de Jesus.